Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Como sempre, muito obrigado ao Okuda Sensei pela cerimônia, pela prática de hoje. Essa semana também recebi uma pergunta sobre o que são as divindades protetoras, né? Essas divindades celestiais que a gente fala bastante no budismo. Na verdade, a pergunta era se dava para comparar, né, essas divindades com os anjos, né, que a gente conhece aí do catolicismo, dessas religiões ocidentais. Eu não sei responder exatamente se dá para a gente comparar as divindades celestiais benevolentes do budismo com os anjos, até porque eu não sei muita coisa sobre anjos. Eu sei que tem toda uma literatura especializada e tudo mais, bem descrito, bem rico, mas eu não conheço, né? Então eu não posso dizer que sim ou que não. Mas eu sei um pouquinho, né, a respeito das divindades benevolentes, as divindades protetoras. Então, o que é, né, ou o que são essas divindades protetoras, os bodhisattvas que nos protegem? As divindades protetoras a gente chama de Shoten Zenjin. Shoten Zenjin, então, são todas as divindades que protegem os praticantes do Sutra de Lótus. Como isso funciona? Quando a gente pratica o Sutra de Lótus, a gente acumula méritos, né? E a gente dedica esses méritos para essas divindades benevolentes. E essas divindades benevolentes, elas refletem o mérito que elas recebem e elas se aproximam do praticante, né? Então, quanto mais próximo do praticante elas ficam, mais elas favorecem e beneficiam quem pratica. Então, isso, né, pode parecer um pouco estranho, talvez, mas como que isso funciona na prática? Funciona da seguinte maneira: a gente vai praticando, vai melhorando nosso comportamento, vai mudando quem a gente é, e a gente vai conseguindo acumular mais situações boas e favoráveis na nossa vida, como se fossem realmente proteções dessas divindades benevolentes. Então, quanto mais a gente pratica, mais proteção a gente recebe nesse sentido. Essas divindades benevolentes, elas são atraídas pelo praticante, né? Assim como o metal é atraído por um ímã. Então, a gente precisa entender essa natureza dessa proteção. Não é uma proteção que simplesmente acontece assim, por milagre. É uma coisa que vem da nossa própria prática. É uma mudança que vem do nosso próprio coração e a gente passa a se comportar de maneira diferenciada, né? E aí tudo começa a mudar. Então, às vezes, há uma situação que normalmente a gente poderia se dar mal, a gente acaba se dando bem. Mas por quê? Né? Será que não teve nada que mudou dentro do nosso coração que fez com que aquela situação que normalmente seria ruim se tornasse boa, né? Então, essas são as funções que protegem. Então, de certa maneira, seria como funções da natureza, né, que estão sempre a favor de quem está praticando o Dharma. Mas será que essas divindades, elas são só isso? Né? Será que funciona só dessa maneira? Eu não sei, né? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu vou contar para vocês uma história de quando já faz 4 anos, né? Faz um tempinho já, mas eu fui para o Japão e eu estava em Minobu, né? Que estava participando de um treinamento junto com outros chamis lá, e a gente subiu uma montanha que fica próxima de Minobu chamada Chichimenzan. Nessa montanha chamada Chichimenzan tem a casa, né, de uma divindade que Nichiren Shonin menciona, né, e ela teria aparecido para Nichiren Shonin enquanto ele morava em Minobu, chamada Chichimen Daimyoji, né? Então a gente subiu essa montanha, lá em cima tem um templo, muito lindo, assim, é uma atmosfera totalmente. Eu nunca vi nada parecido, né? Nunca vi nada, nenhum lugar que eu fui me impressionou tanto quanto quando a gente chegou lá. Não só pela beleza, não só pelo templo, que é muito bonito, né? Mas também
dava para sentir, né, uma atmosfera diferente, uma atmosfera assim mais forte, e ficou muito claro assim isso para mim, sabe, naquela vez, porque eu consegui perceber alguma coisa que eu não estava muito acostumado a sentir antes. Eu não consigo explicar muito bem, na verdade. Eu gostaria que todos fossem lá também para poder talvez entender melhor isso que eu estou falando, né? Então, será que essa divindade ela existe mesmo, né? Será que foi só impressão minha? Eu não sei. Todas essas divindades, né, elas existem dentro do budismo e elas habitam vários reinos diferentes, né? Então, dentro da cosmologia budista aí, é perfeitamente possível que realmente essas divindades existam de verdade, mas, né, fica ao critério de cada um aceitar de maneira literal ou de maneira metafórica. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que às vezes a gente leva as coisas a sério demais e a gente coloca muita culpa em nós mesmos. Alguma coisa deu errado, a gente se julga, a gente se culpa, né? A gente se lamenta, e fica remoendo isso, né? E isso faz mal para a gente, na verdade. Então, tem momentos em que a gente tem força, que a gente consegue seguir em frente, que a gente consegue batalhar, mas tem momentos, né, que não dá, né? Tem momentos que a gente está abalado psicologicamente, ou que a gente está passando por alguma situação muito complicada, né? Então, nesses momentos, se você ficar pensando que tudo que está acontecendo é culpa tua, ou que você é o único responsável pela mudança ao teu redor e tudo mais, isso pode te fazer mal, né? Pode te piorar ao invés de melhorar. Então, nessas horas, você pode entregar a situação, né, para as divindades celestiais ou para os bodhisattvas, por exemplo, vários que aparecem no Sutra do Lótus, né, como a Kanzeon, por exemplo, né, que aparece no capítulo 25. Então, a gente pode confiar que as coisas vão melhorar, né, que nós, como praticantes do Sutra do Lótus, a gente vai receber essa proteção em algum momento, que as situações elas vão ficar melhores naturalmente, né? A gente pode tirar um pouco esse peso do ombro, porque é muito ruim, né, a gente carregar isso, assim, essa pressão de que eu tenho que fazer as coisas acontecerem, tenho que fazer tudo mudar, a minha vida só depende de mim, né? A gente vive numa relação de interdependência, né? É uma rede de coisas que se entrelaçam, se misturam e fazem com que tudo ao nosso redor seja do jeito que é. Então a gente pode tirar esse peso às vezes, né? Então tá muito difícil, tá muito complicado, só recita o Daimoku, né? Recita o Daimoku com a mente aberta, com o coração puro, sem pedir nada, sem esperar nada, só recita, né? Com concentração, com pureza, né? Com tranquilidade. E pensa, né? Agora vou esperar, né? De certa forma que essas divindades se manifestem e me ajudem. Então, é uma forma da gente pensar, tá? Para a gente aliviar um pouco nossa pressão e o nosso sofrimento. Se elas existem ou não existem, né? Vocês podem experimentar. Vocês podem, talvez, ir Chichimenzan, mas não é só Chichimenzan, né? Todos os lugares, né? Essas divindades habitam e a gente pode sentir elas se a gente quiser, né? Então, experimentem vocês mesmos e tirem as suas próprias conclusões, né? Se vocês acham que existe ou que não existe. Mas uma coisa que é fato e é verdadeiro, que independente da interpretação que você adote, os praticantes do Sutra do Lótus, os praticantes do Dharma correto, né, são beneficiados por sua prática, né? E as situações ao redor dos praticantes acabam se resolvendo e se tranquilizando naturalmente se a nossa prática tiver forte e determinada, tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Desejo a todos um bom dia. Para finalizar, eu queria recitar o Daimoku 3 vezes, então por favor me acompanhe. Namo Myoho Renge Kyo.
Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Muito obrigado e bom dia.